oferta, agora a adoração da tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Continua abençoando a todos, Pai, os levitas, os membros, os visitantes, cobra a tua sangue a nós e nos dá a tua graça e o teu favor. Estou pedindo um pedido especial agora, é para o teu filho Márcio, pastor Márcio. Esteja, papai, com ele nessa palavra, teu Espírito Santo esteja na língua, na boca, na garganta, no som da voz, esteja usando ele como instrumento vivo, como sacrifício vivo nas tuas mãos. E muito obrigado por tudo, continua abençoando a ele, o seu ministério, o que ele tem colocado diante do Senhor. E muito obrigado pela vida dele no nosso meio. Muito obrigado de nós, papai, estar com o braço aberto para receber não o pastor Márcio, mas a todos que chegarem. Nós estamos orando para isso, para ceifeiros, para pessoas se achegarem à tua casa para fazer a sua grande obra. E obrigado por tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Só passar. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Feliz de poder estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, congregados e participando de mais um culto muito especial, porque é mais uma oportunidade que temos de adorar e glorificar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Queria agradecer a Deus pelo privilégio de poder ser usado por Ele. E também agradecer a Deus também pela vida do pastor Samuel, que tem estado aí sendo usado por Deus também sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, para nos conduzir e nos fazer chegar aonde que Deus quer que cada um chegue. Porque você tem um chamado. Deus te escolheu para algo dentro do seu reino. E a função pastoral é justamente essa. É fazer com todo o cuidado, com toda a visão e discernimento de Deus, fazer com que você e eu possamos chegar naquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero louvar a Deus porque eu vejo aqui nessa casa o cuidado do pastor. E vejo também nessa casa os irmãos sendo usados por Deus. Isso é um privilégio, irmãos, porque muitos lugares, muitas pessoas, muitos irmãos não têm oportunidade. E aqui eu vejo um revezamento. Eu quero dizer para você que de repente hoje ainda não se vê como um pregador, como um adorador, um levita. Coloque diante de Deus, porque já está dentro de você aquilo que Deus tem para você. Basta tão somente você se lançar, basta tão somente você deixar o Espírito Santo de Deus te encher. Busque, que você vai ser tremendamente usado por Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23. Evangelho, o Senhor escreveu Lucas capítulo 23, a partir do versículo de número 39. Você que achou, diga amém. Diz assim Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te de ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aí tão somente. Meus amados, desde que o mundo fora formado e Deus criara o homem e a mulher, nós sabemos que Deus, pelo seu poder, Ele criara todas as coisas. Nós sabemos no início e disse Deus: haja e houve luz e tudo que existe no mundo, inclusive todos que nele habitam. E Deus deu um poder para que tudo acontecesse. Mas Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Deus dá um poder para o homem e para a mulher. Um poder que Ele mesmo, Deus, Ele não interfere.
é o poder de decisão. Eu quero intitular essa mensagem como o poder da decisão. Desde o início, Deus falou para Adão e Eva: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, eles tocaram. Não poderiam ter comido daquele fruto, porém eles comeram. Depois Deus também falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão decidiu sair, porém Deus falou para ele sair da parentela. E Abraão então leva logo. E se você observar no capítulo 13 de Gênesis, foi quando Deus revelou para Abraão a terra que ele já estava pisando. Era a terra que Deus iria dar para ele, a descendência. Só aconteceu Deus revelar quando Ló se apartou de Abraão. Deus também falou para Moisés. Quando Moisés se aproximou da sarça, Deus se revelou a ele e falou para ele: é você que será o instrumento para libertar o meu povo. Moisés poderia não ter ido, mas ele decidiu ir. Então, desde lá de trás, desde o início, Deus deu um poder de escolha, um poder de decisão. A questão é que nós precisamos entender algumas coisas importantes nos dias atuais. Que as nossas decisões, elas vão interferir diretamente no nosso presente e no nosso futuro. Aleluia! Quando decidimos por Cristo e pela Sua palavra, nós podemos até passar por momentos complicados, mas uma coisa é certa: Ele passará conosco e nos ajudará e nos sustentará para vencermos as adversidades e chegarmos aonde Ele quer que nós venhamos a chegar. Mas quando decidimos não por Cristo, Ele não tem compromisso. E a pior coisa para um homem e para uma mulher de Deus é quando ele decide fora da vontade de Deus caminhar sem Deus. Caminhar sem a bênção de Deus, ele vai correr sérios riscos. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. Quando ele decide, ele quer, ele tem uma vontade de sair da sua casa, e ele vai, o pai deixou. Só que no meio da caminhada, a decisão que ele tomou de ir, trouxe para ele o quê? Uma consequência que ele não gostaria. Ele toma uma decisão para voltar porque ele caiu em si, ele enxergou a realidade e ele voltou. Glória a Deus por isso. Mas o que Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos, que há um grande risco quando decidimos errados, mas há uma grande bênção, uma grande vitória quando decidimos certos. Já dizia o Tales: eu escolho Deus. Quem escolhe Deus aí? Lá, levanta a mão e dá glória a Deus. Você tem escolhido Deus porque você está aqui nessa noite. Você tem escolhido Deus porque todos os dias Deus tem contemplado o seu momento de choro, mas você não tem resistido. É isso que nos impulsiona, pastor Samuel, a continuar na caminhada. Porque quando nós escolhemos Deus, Ele tem um compromisso de continuar nos fortalecendo a cada dia, para que a gente possa romper, para que a gente possa avançar, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. Aqui dentro desse texto, estava acontecendo algo fantástico. Era um momento muito importante na história da humanidade. Era um momento onde estava sendo ali decidido a salvação de todos aqueles que creem. E nós vemos dois ladrões, um à direita e um à esquerda, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o da esquerda começa a zombar, começa a escarnecer. Mas quando nós olhamos em Mateus, no texto de Mateus, vai falar que os dois zombaram. E geralmente é assim que acontece. Nós em Cristo não ligamos para a sua palavra, mas chega um momento da nossa vida que a palavra vem até nós, e aí nós começamos a mudar os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso jeito de agir, e aí nos achegamos a Cristo. E naquele momento ali os dois estavam, um do lado esquerdo falando contra Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, e o outro repreendendo. E se volta para Jesus e fala o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Cristo para ele naquele instante? Daqui a um ano você entrará comigo no paraíso. Daqui a 6 meses você entrará comigo no paraíso.
Não. Jesus falou o quê? Hoje. O Senhor está falando para aqueles que decidem ser. Não é amanhã que Ele vai te conceder vitória, mas é no momento que você decide por Ele já te concede a vitória. O que o Senhor está querendo nos trazer, a reflexão, é que naquele momento que estava definindo o futuro da humanidade, a salvação da humanidade, existia ali duas situações. Um que não se voltou para Cristo e outro que se voltou para Cristo. E eu te pergunto, há alguma semelhança com os dias atuais? Há alguma semelhança com o que está acontecendo no nosso contexto, no nosso país, no mundo? Quantas pessoas têm o conhecimento da palavra? Quantas pessoas sabem que existe a palavra, mas estão deixando de lado, dando com os ombros para a palavra? Mas quantas pessoas que estão ainda reconhecendo Ele como Senhor, estão reconhecendo Ele como Deus, e estão se voltando para Ele, mesmo que viveram uma vida devassa, mesmo que viveram uma vida longe de Deus, mas chegaram ao entendimento que sem Ele não dá para viver, sem a vontade dEle não dá para viver, querido. E o que o Senhor está nos trazendo nessa noite é que este poder de decisão somos nós que vamos decidir a quem servir. Josué falou para o seu povo o quê? Escolham, pois, hoje a quem vocês vão servir. Se a outros deuses ou se ao Deus dos nossos antepassados. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso, eu e a minha casa. Mais forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer mais forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há um preço para isso. Há um preço muito alto para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Quem está disposto a pagar esse preço? Quem está disposto a lutar para que a sua casa, para que você e a sua casa sirvam a Deus? Porque servir a Deus, queridos, não é simplesmente vir à igreja e levantar a mão no meio do louvor, ou cantar ou pregar. Servir a Deus é como Paulo disse, que esse viver na carne agora, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. As decisões que eu vou tomar a partir daí, que eu entreguei a minha vida para Cristo, tem que ser respaldado pelo entendimento de que, como Ele agiria se Ele estivesse no meu lugar. Glória a Deus. Como Ele faria se Ele estivesse no meu lugar, queridos? E eu te pergunto, como tem sido a minha e as suas escolhas nos dias atuais? Temos colocado de fato as questões mais difíceis para que Ele possa nos ajudar, ou estamos tomando a decisão por nossas vontades, ou até mesmo voltado pelas emoções ou pelos momentos que estamos vivendo? Nós precisamos entender que existe algumas coisas importantes que nós não podemos jamais esquecer. Deus é um Deus de princípios. E se Ele é um Deus de princípios, nós acreditamos assim, nós precisamos trabalhar na nossa vida o quê? Aprender os princípios e nos esforçarmos cada vez mais para cumprir os princípios. Pastor Márcio, é fácil? Não. Quantas vezes nós vacilamos durante a caminhada? Eu fiquei longe, afastado do caminho do Senhor, dos 14 até os 29. Mas se estou de pé hoje, é porque eu posso ter me afastado do caminho, mas Ele não se afastou da vontade dEle de me resgatar e de fazer com que eu voltasse a caminhar. Ele não desiste, porque Ele trabalha com princípios. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele te chamou, Ele me chamou, ainda que andemos vacilantes, Ele vai continuar tentando nos aproximar dEle. Ele vai continuar falando para que a gente possa chegar até a Sua palavra, para que a gente possa chegar no centro da Sua vontade. Mas nós precisamos ouvir, dar ouvido, e não somente escutar. Dar ouvido é estar atento e praticar aquilo que Ele fala. Irmãos, em Deuteronômio capítulo 30, 19, isso. Ele diz o que? Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Ele dá um indicativo: escolham, pois, a vida, para que
decisões que nós tomamos hoje, pai, mãe, pode acreditar, o pastor Samuel falou esses dias aqui, implica nas nossas gerações futuras. Até que um filho, de repente, vem de um lar totalmente destruído, até que ele conheça Cristo, e aí ele passa a viver em Cristo, aí, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, até que essa maldição se quebra, ele pode se arrebentar tudo. E eu tenho certeza que nós pais não queremos o pior para os nossos filhos, mas as decisões de muitos pais trazem consequências terríveis. E eu sou fruto de uma decisão errada dos meus pais. Meus irmãos são frutos de uma decisão errada dos meus pais. Mas glória a Deus que eu consegui na caminhada me firmar, mas meus irmãos até hoje não conseguiram. E porque meus pais romperam uma aliança que fizeram diante de Deus e dos homens, o que aconteceu? Os meus irmãos até hoje são frustrados, pastor. Responsabilizam os pais por decisão de se separarem. Responsabilizam os pais por não investirem em nós, que somos o primeiro casamento, mas investiram muito naqueles que são os nossos irmãos do segundo casamento deles. E o que acontece é que, infelizmente, muitos homens, muitas mulheres vieram de lares assim e não entenderam o que é necessário fazer, a decisão certa para que possa viver daqui para frente a bênção do Senhor e também acabar com aquela maldição que vinha dos antepassados. Eu me lembro que quando meu irmão estava em crise com a sua esposa, a minha mãe me ligou e falou assim: vamos lá na casa do Sérgio, meu irmão do meio. E chegamos lá, triste, ver o que estava acontecendo, um lar sendo destruído. E por que ele estava sendo destruído? Porque ele era muito ciumento. Ele entrava dentro de casa, pastor Samuel, ele trabalhava à noite como vigilante, entrava dentro de casa, passava a mão na faca, ia para cima dos armários, debaixo da cama, olhava, cadê ele, cadê ele? E a mulher não aguentou e se separou. Um belo dia, aconselhando um casal, a moça demonstrou os mesmos sintomas do meu irmão. E foi até engraçado porque eu estava comendo pizza com eles, e toda hora o irmão colocava pizza e a gente comia. Mas eles começaram a discutir de uma tal maneira que ele não colocou mais pizza. Aí quando acabou a pizza eu entrei na conversa. Enquanto tinha pizza eu continuei a pizza. E aí o que aconteceu foi que quando eu entrei na conversa eu falei para ela: a irmã viu alguma coisa do seu passado que está te bloqueando a confiar no seu marido hoje. E contei para ela. Triste dizer isso, mas é a realidade. Meu irmão ciumento viu o meu pai traindo a minha mãe. Meu irmão ciumento viu a minha mãe traindo meu pai. Como confiar no ser humano? Ele presenciou isso, viu lá sendo destruído. Apesar dele ter visto isso tudo, ele caminhou com Cristo, mas não adianta somente caminhar com Cristo se não deixar Cristo de fato reinar. Cristo não quer uma visitação em nós, Cristo quer habitar em nós, é diferente. Uma visita, ela vem na nossa casa e vai embora. Aí nós fazemos o que quando a visita vem? Arrumamos tudo, deixamos tudo bonitinho, compramos algumas coisas, botamos a mais na geladeira para receber, para dar um alimento gostoso. Mas depois, quando a visita vai embora, a casa muitas das vezes ainda fica bagunçada, não temos aquele mesmo selo, aquele mesmo cuidado. Ei, Cristo quer estar constantemente conosco todos os dias, em todos os momentos, desde que uma época acordamos, desde até ao amanhecer e muito mais. Ele quer ficar conosco durante toda a noite. A presença de Deus, hoje nós somos o que? A habitação do Espírito Santo. E se somos essa habitação, precisamos zelar por essa habitação. E o mundo está num curso que está se caminhando para o tempo do fim. E as evidências são muito claras. Jesus está às portas. Pode não voltar, como o Diácono falou aqui, hoje ou amanhã. Mas ele vai voltar. E como eu estarei nas minhas decisões? Como eu estarei no meu dia a dia decidindo? Será que eu vou decidir
falam o quê? Eu não preciso estar na igreja. Isso é uma mentira do inferno, porque Paulo diz que nós não devemos deixar de congregar. Como é bom, como eu me sinto alegre de poder estar aqui. Não estar aqui no púlpito, mas estar entre vocês, entre a igreja, de ser acolhido, de ser abraçado num momento difícil. Uma hora a gente conversa, né, pastor? Foi fácil, pastor? Não, momento complicado, mas a nossa vida é assim. O que acontece conosco traz maturidade, aprendizado, crescimento, mas principalmente traz uma certeza: Ele não nos abandona. Você pode passar pelos problemas mais difíceis na sua vida. Eu fiquei viúvo em 2018, 30 anos de casado. Essa é uma parte da minha história. Nos momentos mais difíceis, as pessoas olhavam, eu pregando, eu louvando, eu servindo, e eles falavam: como você está de pé? Eu falava: eu entendi que um abismo se abriu ao meu redor, mas eu só não caí, porque eu entendi que tinha uma mão por debaixo de mim que me sustenta. Glória a Deus! Mas como é que se entende isso, pastor Márcio? É simples. Se entende com uma vida devocional a Deus, estudando a palavra, meditando na palavra, porque Jesus disse para os seus discípulos: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador, e este Consolador vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu estou falando com vocês. Mas como é que o cristão quer estar firme e forte se ele não lê? Como é que o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que você não lê? Glória a Deus! É necessário meditar, é necessário ler, para que na hora da dificuldade você escute Ele dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. É o poder de Deus se aperfeiçoa, querido. Só vai conseguir nessa hora ouvir a voz do Espírito Santo quem de fato tem o estudo da palavra. E tem muita gente que infelizmente entra pelas portas, não aqui, mas em vários lugares, entra pelas portas tão somente para ouvir revelação. Tempo atrás, uma conhecida falou: pastor Márcio, estava eu, da amiga e o marido dela na igreja para ouvir revelação. Eu falei assim: você não precisa nem a revelação, ir em algum lugar para ouvir revelação, não. Vamos fazer o seguinte: vamos lá buscar eles, e aí dentro do carro mesmo já abre a palavra, vamos falar de revelação para vocês. A maior revelação é a palavra. Mas as pessoas querem pegar fast food rápido. Eu quero ouvir essa palavra, mas quando ouve uma palavra gostosa que massageia o ego, ela se alimenta. Mas quando ouve uma palavra como o Diácono trouxe, muitas das vezes a pessoa fica triste e nunca mais volta. O que mais me fortaleceu na caminhada, eu tenho certeza que o que mais me fortalece na caminhada não é quando Deus fala para a gente que está tudo bonitinho, não. É quando Ele fala para a gente que nós precisamos melhorar. E nós precisamos melhorar. Porque nós vamos entender, sabe o quê? Que nós somos falhos, somos pecadores, mas nós somos alvos da sua graça, da sua misericórdia. Que Ele está falando, o bom que Ele ainda continua falando. Porque se Ele está falando, é porque Ele está ainda investindo para que a gente possa ser transformado. Porque enquanto há vida, há uma possibilidade. Enquanto há vida, há possibilidade de mudar. Queridos, Jesus estava ali. Hoje nós não vemos Jesus andando como Ele andou no meio daquele povo. Não vemos. Não vemos uma multidão cercando Ele e Ele curando. Não vemos Ele ali diante do monte ensinando com poder e autoridade. Não vemos Ele levantando mortos, Ele pessoalmente. Não vemos. Mas nós cremos na palavra, e Ele disse para Tomé nessa ocasião: bem-aventurados são aqueles que não viram. Aleluia! Nós temos a convicção de que esses homens, esse povo, essa nação que andou diante do tempo de Jesus e viu tudo isso, eles tiveram um grande privilégio, uma grande oportunidade. Mas o que eles decidiram, igreja?
João capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o quê? Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Mas olha só a graça chegando até nós. Mas a todos quando creram no seu nome, essa aqui é Jesus Cristo, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Só se torna filhos de Deus aqueles que creem no nome dele. Olha que oportunidade, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Agora, como filhos, nós devemos ser o quê? Filhos obedientes. Lembra daquela parábola dos dois filhos? O pai falou para o primeiro: vai trabalhar na vinha. E ele falou o quê? Vou. Mas não foi. O segundo falou que não ia. Se arrependeu e foi. Qual dos dois que agradou? Aquele que, por mais que ele tenha falado que não ia, mas ele foi. Nós precisamos, queridos, entender que esse tempo do fim está próximo. Pode não ser hoje ou amanhã, mas ele está se cumprindo. E a nossa decisão, todos os dias, interfere diretamente aonde vamos passar a eternidade. Diretamente. Mas tem dificuldades. Os discípulos decidiram se apartar. Pedro decidiu negar. Judas decidiu traí-lo e se matar. E eu e você, diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das afrontas, diante dos problemas da vida, irmãos, eu tenho certeza que cada um aqui, for falar a luta que enfrenta no dia a dia, irmãos, nós vamos ficar aqui pedindo misericórdia ao Senhor por muito tempo, porque não é fácil viver. Muitas pessoas estão simplesmente sobrevivendo. Mas Deus não quer que a gente sobreviva. Deus quer que a gente viva uma vida plena e abundante que Ele tem para nós. Mas para isso se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É se quiserdes me ouvirdes. Não é se quiserdes somente. Quantos querem ter uma vida plena em Deus? Aleluia! Mas como está a decisão para viver isso? A Bíblia não fala resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não. Pastor, é heresia isso. Fala isso? Fala? Não. A Bíblia não fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O que a Bíblia fala é: sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muitos cristãos que vão de peito aberto sem se sujeitar a Deus, sem se render a Deus, vão de peito aberto resistir ao diabo. Não vai vencer nunca. A vitória não está em resistir ao diabo. A vitória está em se sujeitar a Deus. É se render, é se prostrar, é aceitar que Ele governe, é aceitar que Ele direcione, é aceitar que Ele transforme aquilo que precisa ser transformado, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida e na minha vida. Como está a decisão sua diante das dificuldades? Nós quebramos a cara, quebramos a cabeça em muitas decisões. E muitas das vezes nós quebramos a cabeça e a cara, já sabendo o resultado que daria errado. E vamos assim mesmo. Porque muitas das vezes nós olhamos para o exemplo de alguém que se deu mal na mesma situação, a gente está semelhante com o que a gente está enfrentando, e a sabedoria é aprender com o erro dos outros. É aprender com o erro dos outros. Nós não precisamos passar por aquilo porque já vimos que não é o resultado certo. Mas muitas das vezes nós entramos porque queremos viver aquilo, e o que acontece é que, infelizmente, o resultado vem. Quem quer um resultado diferente para a sua vida todos os dias? Um resultado que glorifique a Deus? Todos nós. Um resultado que exalte a Deus? Todos nós. Mas a Bíblia está recheada de exemplos de homens de Deus que queriam resultados diferentes. Mas o que aconteceu? Eles tomaram atitudes erradas. E no tomar decisões erradas, eles sofreram as consequências.
Sansão foi brincar com a unção, foi brincar com aquilo que era o voto de Nazireu que os seus pais fizeram, foi brincar com o poder de Deus que estava dentro dele. Dentro de nós habita o poder dos poderes. Você tem dentro de você, querido, todo o poder que vem lá do alto, para que a sua vida e ao seu redor seja transformada. Mas muitas das vezes não alcançamos, porque muitas das vezes também depende de outra pessoa do lado. Sim, mas nosso posicionamento em Cristo precisa ser firme. Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que obra é essa? A obra do Senhor é tudo aquilo que Ele quer fazer, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir. Não é só a obra da igreja, não. É toda a obra que Ele está fazendo em nós, aquilo que é a mudança, a transformação necessária para que a gente possa alcançar a estatura de varão perfeito. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que está pensando em decidir, está precisando decidir, ou até mesmo já decidiu. O que Cristo decidiria no seu lugar? O que Cristo decidiria no meu lugar? Diante dessa situação, que é você, Deus, que sabe. Ah, mas Ele me entende, Ele conhece o meu coração. Lógico. Mas Ele nos dá o direito de escolha. Mas não é por isso que teremos também a aprovação. Porque nem toda escolha que fazemos condiz com a realidade daquilo que Ele quer que nós vivamos. Porque muitas das vezes decidimos trilhar caminhos diferentes daquilo que Ele tem para nós. Pastor Samuel dizia muito para o povo que eu e a minha esposa nos conhecemos, namoramos, eu estava afastado, engravidamos, casamos. E só depois de 10 anos ela se converteu, foi para a igreja, eu voltei a caminhar. E só depois de mais 10 anos fomos consagrados a pastores. E muitas das vezes as pessoas pensam, mas foi consagrado a pastor agora porque Deus olhou lá do alto do trono e viu eles bonitinhos caminhando e falou, deixa eu ver o que é isso que eu vou fazer com eles. Já sei, vou consagrar eles. Não, irmãos. Eu e ela começamos um relacionamento e fomos por aqui. Mas quando ela se converteu, nós fomos por aqui. E quando nós fomos por aqui, temos que encontro com o quê? Com a palavra. E a palavra já tinha o quê? Ele nos escolhe desde o ventre. Deus já te separou para algo. E é algo maior do que o que você quer viver. Isso é renúncia. Lembra do seu Senhor e do seu Salvador lá no Getsemane? Pai, se possível. Era possível? Se Deus quisesse, era. Mas o que era necessário acontecer? Que Deus não tirasse o sofrimento do filho, o Pai não tirasse. Porque naquilo que veio aquele sofrimento, veio o quê? A salvação para todo aquele que nele crê. Mas se Jesus descesse da cruz, Ele tinha poder para isso. Por que Ele não desceu? Porque Ele decidiu escolher a vontade do Pai. Ainda que lá dentro Ele se sentisse sozinho. Deus meu, por que me abandonaste? Talvez seja um momento que muitas das vezes eu e você falemos com Ele. Nos sentamos só. Mas eu já falei aqui outro dia. Quando Deus não responde, é porque Ele está cumprindo na nossa vida um propósito muito maior do que aquilo que nós gostaríamos de viver. Ele estava cumprindo em Jesus a salvação da humanidade. Ele estava cumprindo naquele momento, a graça para que o mundo pudesse alcançar o favor imerecido. E o que acontece é que Jesus, depois de estar ali pendurado, a sua última frase foi o quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
rendeu-se. Mas ele não rendeu-se naquele momento. Ele rendeu-se desde o dia antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Lá atrás ele decidiu cumprir a vontade do Pai. O que Samuel diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena, irmão. A decisão tomada para o centro da vontade de Deus. Porque a decisão tomada no centro da vontade de Deus vai nos aproximar mais e mais do grande dia de estarmos diante do trono dele, rendidos ali adorando. Que possamos ter uma vida de adoração constante, que possamos ter uma vida de rendição constante. Muitos jovens na faculdade, para ficar bem com seus amigos, fumam baseado. Muitos jovens, para ficar bem com seus colegas, fazem coisas erradas. Mas não pode ser assim. Muitos homens, muitas mulheres de Deus, diante do problema que estão vivendo, acabam também se atropelando e tomando decisões diferentes daquilo que Deus quer que ele tome. Quer tomar uma decisão pautada pela vontade de Deus? Mais do que ler a Bíblia, obedeça. Eu poderia citar aqui inúmeras situações de recomendações da Bíblia para nós, mas eu vou ficar, quero dizer para você nessa noite algo de que o que Deus tem para você na decisão é o que diz lá no Salmo 139, 16: o Senhor me conhecia, a sua instância ainda é informe, e no teu livro ele escreveu todos os meus dias, escreveu e determinou, quando nenhum deles ainda existia. Não existia um dia nosso, e ele já escreveu no livro e determinou. Ele como Deus, ele como Pai, o que você acha que ele escreveu sobre você, sobre a sua história, sobre mim e sobre a minha história? Ele não escreveu derrota, ele não escreveu desistência, ele não escreveu fracasso, vergonha. O que ele escreveu é: graças a Deus que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este nome tem poder, Deus. Lembre-se da palavra, o quanto que esse nome ali, o nome de Jesus, o quanto que Jesus operou milagres. Será que o meu problema, o seu problema é muito maior do que aqueles que foram vivenciados pelos homens de Deus? Lembre-se do que os primeiros apóstolos, do que os apóstolos, os primeiros discípulos viveram ao ponto de serem mortos, perseguidos, coisas que nós não passamos, irmãos. Lembre-se de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ter a mesma morte, crucificação igual ao Senhor. Hoje é mais fácil renunciar à vontade de Deus do que à vontade de si mesmo. Talvez essa palavra hoje você não entenda, mas Jesus falou certamente para os discípulos quando ele lavava os pés. Vocês não entendem hoje, mas amanhã vocês vão entender. Como o Tiago falou, né? Depois vocês vão entender. Talvez você não consiga enxergar da ótica de Deus. Por isso que ele nos chama para meditar. Como ele falou para Josué: medita neste livro da lei, dia e noite. Dia e noite. Ele está dizendo: seja incansável, se enche até transbordar. Se você pega um copo de café cheio, aí o café é escuro, vou fazer a representação como se fosse um pecado. Você coloca embaixo da torneira água limpa, você liga a torneira e aquele copo vai transbordando e aquele líquido escuro vai se tornando o quê? Claro, cristalino. O café vai dar lugar à água
O pecado vai dar lugar ao quê? A uma vida santa diante de Deus. Vai dar lugar a um coração puro. Quando nós ouvimos Jesus falando lá no Sermão da Montanha, tem alguns versículos ali que eu falo, meu Deus, é inesquecível. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E muito cristão hoje não está conosco. Muito cristão hoje não está pacificando. Muito cristão hoje não está com o coração puro. Por isso, Jesus falou: vós sois limpos pela palavra. Se alimenta, come essa palavra. Muitos cristãos pegam livros de autoajuda para se alimentar, mas não tiram tempo para se alimentar da palavra. Uma vida devocional valerá muito mais a pena do que um livro de autoajuda. É bom ouvir outros homens de Deus? É ótimo. Mas nunca substitua a palavra por um livro de autoajuda. Leia a palavra. Faça como os crentes bereanos. Hoje, o pastor Márcio está pregando aqui. Chega em casa e medita. Anota e vê se é isso que agrada a Deus. Obedecer ou tomar a decisão segundo a vontade do homem. E a palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Ele está ensinando que o homem que confia em si mesmo e faz do braço e da carne a sua força. Esse homem é maldito. Eu não posso confiar nas minhas forças. Eu não posso me gloriar nas minhas riquezas, nem na minha sabedoria, porque é isso que diz a palavra. Não se glorie o homem na sua sabedoria, nem na sua força e nem na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conseguimos conhecer a Deus, mais nós vamos ver o quão pequenino, o quão falho nós somos, e o quão mais dependentes temos que ser desse Deus. E buscar nos aproximar para tomar as decisões acertadas hoje, para que o nosso hoje, o nosso amanhã e as nossas gerações não sofram as consequências de que os nossos antepassados lá de Israel sofrem consequências até hoje, por servir a outros deuses, por não serem fiéis a Deus. Que Deus possa abençoar você, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua família. Lembre-se disso. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus feixes. Semear em tempo de choro não é vergonha. Vergonha é deixar de semear, porque aí não está acreditando na palavra. Porque a palavra diz: certamente voltará trazendo consigo. E se a palavra disse, você pode confiar, porque você vai trazer o resultado da sua colheita, e o nome de Deus vai ser glorificado. Ainda que hoje você chore, ainda que hoje você sofra, ainda que hoje você tenha vontade de desistir, não faça isso. O que Deus te deu é precioso, e Ele quer que você cuide, como diz em Zacarias 9: eu vou me acampar ao redor da minha casa para defender contra os atores que estão vindo contra ela. O poder de decidir, de defender a minha casa, está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Deus possa te abençoar, te dar graça, força, sabedoria e te capacitar para que você possa viver as bênçãos de Deus nas decisões no centro da vontade de Deus. Pastor, não sei qual é o centro da vontade de Deus nessa decisão. Pastor Samuel está aqui. A esposa, a nossa irmã Marcela também está aqui. Homens de Deus separados, os diáconos estão aqui. Converse com eles. Você vai ver que eles têm conselhos de Deus para te orientar e te levar para mais perto, nunca para mais longe, daquele que é o único que pode mudar e transformar toda a situação, inclusive a nós mesmos, principalmente. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra.
Sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, e o tempo do fim, a tua palavra diz que seriam tempos tenebrosos. Mas aqueles que te servem, Senhor, entenderão, Senhor, pela tua palavra, porque o teu Santo Espírito é quem fala conosco. Entenderão, Senhor, que é sempre melhor ficar com a tua palavra, com a tua vontade, porque essa é a escolha que nos faz viver a sua bênção. Nós queremos viver, e não somente nós, queremos também que a nossa descendência possa viver o fruto da nossa escolha. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa abençoar, Senhor Pai, as famílias representadas neste lugar. Como o pastor Samuel é cansado de dizer, que Jesus veio para cancelar as obras do diabo. Ele não tem poder de fazer e acontecer sobre a vida daqueles que decidem por ti, sobre a vida daqueles que decidem pela tua palavra e ficarem posicionados para viver o sobrenatural. Que em nome de Jesus eu fortaleça cada um, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Eu volto para o pastor Samuel e agradeço a oportunidade.